Hello, guys. How are you? I miss you a lot. This week we are gonna work with the comparative form and the superlative form of the English language, ok? No início dessa semana eu já enviei para vocês um roteiro contendo duas videoaulas que não foram produzidas por mim, mas muito bacanas para auxiliar quem já está iniciando os estudos da forma comparativa e da forma superlativa. E agora eu vou gravar, vou postar essa no nosso Google Classroom para auxiliá-los novamente, quem tiver ainda com dúvida, para poder conseguir compreender melhor o que é essa forma comparativa, o que é a forma superlativa, que vai ser tema de outro vídeo, e conseguirmos superar os nossos obstáculos enquanto estamos afastados. Então vamos lá. A comparative form, pessoal, em português é o que a gente chama de comparativo de superioridade. É aquele momento, é aquela frase que a gente utiliza para comparar dois seres, dois objetos, dois itens, dois animais, dois lugares, de forma que um seja colocado de forma superior ao outro, seja exaltado em relação ao outro, ok? Se sobressaia em relação ao outro. Olha o primeiro exemplo que eu selecionei. São Paulo is bigger than Rio de Janeiro. Aqui a gente comparou o estado de São Paulo com o estado do Rio de Janeiro. E para haver uma comparação, a gente tem que ter uma característica, um adjetivo. Vamos relembrar das aulas de português aí dos anos anteriores, que adjetivos são características, podem ser boas ou ruins, negativas ou positivas, que a gente utiliza para caracterizar pessoas, coisas, animais, locais. E nessa frase em questão, a gente comparou São Paulo e Rio de Janeiro. Em relação a quê? Ao tamanho. Olha só a palavrinha que eu destaquei de vermelho. Bigger, maior. São Paulo é maior do que o Rio de Janeiro. Se a palavrinha bigger tivesse fora desse contexto comparativo, ela seria apenas big, grande, B-I-G. Mas como a gente utilizou essa palavrinha dentro de um contexto comparativo, precisamos fazer algumas alterações, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Então, recapitulando, a comparative form tem a função de comparar dois objetos, dois seres, duas coisas, duas pessoas, dois animais, dois lugares, em relação a uma característica, de forma que um desses se sobressaia em relação ao outro. Vamos ver os exemplos. A gente tem dois exemplos nesse quadrinho, olha. Bob is stronger than Peter. Identifiquem aí o Bob. O Bob é o fortão, tá levantando um tronco. E o Peter, olha a carinha dele de tipo, nossa, tô nem aí. Aqui a gente comparou a força dos dois. O Bob é mais forte do que o Peter, evidentemente. Segundo o exemplo, a gente tem o Jim e o Danny. Olha o Jim disparando na corrida em frente ao Danny. O Danny ficando para trás. Jim is faster than Danny. O Jim é mais rápido do que o Danny. Próximos exemplos. The lion is more dangerous than the sheep. O leão é mais perigoso do que a ovelha. Claro, né, gente? E aí embaixo a gente tem um carrinho, um police car, uma viatura. A car is more expensive than a bike. Um carro é mais caro do que uma bicicleta. A gente sabe que nem sempre, né? Tem bicicleta que custa milhares, 1.000, 2.000, 3, 4, 5, 10, 15 mil reais. Mas o comum é que um carro custe muito mais do que uma bicicleta. Então, olhem, tanto nesses exemplos aqui, que eu não consegui passar, nesses aqui, quanto nestes, a gente fez a comparação de um item com o outro de forma que um se sobressaísse. Mas vocês conseguiram perceber que eu construí frases muito diferentes? E, de novo, aqui a gente tem um estilo de frase e aqui a gente tem outro estilo de frase. Nós temos duas estruturas. Teacher, por que isso acontece? Vou contar para vocês agora. As duas estruturas são diferentes por causa do adjetivo que a gente utiliza, tá?
Se o adjetivo que você for usar para comparar os itens for um adjetivo pequenininho, você vai simplesmente colocar ER no fim dele para conseguir construir a expressão mais forte, mais esperto, maior. Agora, se o adjetivo for um adjetivo grande, comprido, a palavrinha mais que a gente vai utilizar para fazer a comparação é more, M-O-R-E. E ela deve ser utilizada antes do adjetivo. Vou voltar naqueles exemplos ali anteriores, ó. Observem, no primeiro exemplo a gente utilizou strong, adjetivo curtinho, forte. Para eu conseguir construir a frase mais forte, eu acrescentei ER no fim do stronger, tá? Eu tô apanhando desse PowerPoint. Embaixo, a gente utilizou o adjetivo fast, que significa rápido. Para eu conseguir construir a expressão mais rápido, eu acrescentei o ER no fim do fast. Por que, teacher? Fast é um adjetivo curto, ok? Agora, os exemplos a seguir são adjetivos longos. Olha aqui, dangerous, no primeiro exemplo, que significa perigoso. Embaixo, expensive, que significa caro. Caro em português é curto, mas em inglês é longo, olha, expensive. E para a gente conseguir construir o mais perigoso, mais caro, a gente constrói essa comparação utilizando a expressão more, mais, colocando-a antes do adjetivo em questão, ok? Teacher, peraí, então já entendi. Quando o adjetivo é curto, para a gente falar que ele é mais do que o outro, a gente coloca ER no fim, certo? Certo. E quando é um adjetivo longo, a gente utiliza a expressão more antes do adjetivo para construir a comparação, certo? Certo. Só que a vida não é fácil assim, né, pessoal? É lógico que tem algo para complicar. Quando a gente vai construir comparações com adjetivos curtos, a gente não vai acrescentar o ER ao final do adjetivo? Então, a gente precisa observar como esse adjetivo termina, porque pode ser que antes de colocar esse ER, a gente precise acrescentar alguma letrinha. E são essas 3 situações aí, olha, que vocês vão precisar observar, tá? O número 1 apresenta pra gente a regra geral. E nós temos 2 exemplos, tall e small, que para poder virar comparativo, recebem o ER no fim. Viram taller, mais alto, smaller, menor, tá? Mais pequeno não existe não. Número 2, toda vez que a gente tiver um adjetivo e for utilizá-lo para comparar, um adjetivo curto, e esse adjetivo terminar com Y, a gente vai, ó, tirar esse Y da reta e colocar IER no fim. É o caso de lazy, preguiçoso, e happy, feliz. Que pra gente falar mais preguiçoso é lazier e mais feliz é happier, ok? Agora, quando a gente tem uma construção que termina com CVC, consoante, vogal, consoante, e vamos lembrar que para a gente conseguir perceber se é consoante, vogal, consoante, a gente lê do fim para o início. A gente precisa dobrar a última consoante antes de colocar o ER, ok? Olha aí o exemplo. Fat, gordo, e big, grande. Fat, para poder receber o ER, teve que ganhar mais um T, virou fatter, mais gordo. E big, que é grande, para poder virar maior, ganhou mais um G. Bigger, com 2 Gs, ok? Vocês observaram que nesse quadradinho do comparative, a gente sempre tem a palavrinha than, T-H-A-N. Vocês vão encontrá-la em todas as frases comparativas, tá? E mais pro fim, quando chegar nos exemplos, eu vou mostrar por que ela tá aí. Agora, quando os adjetivos são longos, meus queridos, única regrinha que a gente tem que memorizar é que se o adjetivo é longo, ele recebe o more antes dele. É o caso do número 4. Olha aí a regrinha 4. Beautiful, que é bonito, e dangerous, que é perigoso. Para a gente falar mais bonito,
More beautiful. Por quê? Beautiful é longo. Mais perigoso, more dangerous. E tem um probleminha que está relatado no número 5, que são os irregulares, tá? E os mais comuns são esses aí, olha. Good e bad. Quando a gente quer falar que alguém é pior do que o outro ou melhor do que o outro, colocar o bom e o ruim como comparativos de superioridade, a gente não tem uma palavra que vai ser acrescentada com R no fim ou vai usar o more. A gente tem expressões irregulares, que são essas duas aí, ó. Better e worse, ok? Vamos observar então os nossos exemplos. Observem que em todas as frases comparativas a gente vai ter esse than. O than significa do que. Teacher, eu vou construir uma frase comparativa e não vou colocar o than. Tem problema? É claro que tem. Você está comparando uma coisa com a outra. Vamos ver? Olha o primeiro exemplo. The skirt is cheaper than the dress. A saia é mais barata do que o vestido. Tira esse than daí para ver se a gente vai fazer sentido com a comparação. Não vai. Segundo exemplo, the dress is more expensive than the skirt. O vestido é mais caro do que a saia. Terceiro exemplo, beaches are more beautiful than the mountains. As praias são mais bonitas do que as montanhas. E o último exemplo, cars are more comfortable than bikes. Carros são mais confortáveis do que bicicletas. Pessoal, observem que o único exemplo que eu utilizei, adjetivo curto, foi o primeiro. Cheaper. Cheap, que é barato, virou cheaper, mais barato, com o acréscimo do ER. E todas as frases contando com o than. Ok? Quero que depois dessa videoaula vocês leiam a explicação escrita do comparative, tentem resolver os exercícios, que até o fim dessa semana eu vou postar uma videoaula fazendo a correção deles. Qualquer pergunta, postem no tópico do comparativo, ok? Kisses!